Gente, uau! Uau! Que incrível estar com vocês em mais um Sábado Sim. Se você está barulho, aplauda a Jesus, amém? Uau, que incrível, gente! Fantástico estar com vocês. Eu amo os nossos Sábados Sim, porque realmente eu posso encontrar vocês e a gente fica durante esses 15 dias animados por esse reencontro. Certo? Vocês estão animados? Eu quero dizer, se você está nos visitando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibida a entrada. Então você está no melhor lugar, tá certo? Porque nós acreditamos que todos nós temos um futuro brilhante em Jesus. Não importa o que você tenha feito no seu passado, não importa o que as pessoas fizeram com vocês. Jesus pode restaurar e fazer novas todas as coisas. Amém? Amém? Vocês estão animados ou não? Gente, eu queria só falar uma coisa para vocês. No próximo sábado, dia 20, nós vamos ter a segunda rodada do Young Experience. Nós tivemos a primeira rodada já no acampamento, então vai ser fantástico. Então já prepara a sua equipe, vem com tudo porque vai ser incrível, vai ser fantástico e só está começando. Beleza? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, pode levantar a mão, não é pegadinha, eu prometo. Quem aqui se considera um bom jogador? Ou boa jogadora? Talvez você é muito bom em jogos virtuais, videogame, computador, não sai da frente do computador, ou seja bitolado até mesmo no celular, você joga de tudo no seu celular. Talvez você é muito bom com isso. Talvez você já é do tipo mais que gosta de jogo de cartas. Talvez tabuleiro. War, cara, eu era muito bom no War, velho. Como eu curtia o War. Só que você tem hora para começar e não tem hora para acabar. Principalmente quando você joga com 6 pessoas. Cara, aí, filho, se for War 2 ainda que tem uns aviãozinhos, aí acabou com tudo mesmo. Acaba a amizade, acaba tudo, certo? Talvez você seja bom em esportes. Cara, você dá um show, assim como eu. Já dei. Não, beach tennis não. Hoje eu sou a estrela do beach tennis. Mas antigamente, cara, eu jogava muito bem futebol. Minha mãe que não deixou eu ir adiante. Olha que coisa. Ela não chegou não, né? Não, então tá bom. Ela vai vir daqui a pouco. Então, mas é verdade, ela não deixou continuar. Eu falei, vai. Ela não queria que eu ganhasse muito dinheiro. Eu falei, não, filho, não precisa muito não. Talvez você é ainda bom em desafios, challenges, qualquer tipo de brincadeira, igual a gente faz no acampamento e outros lugares. E talvez pode ser que você não é bom em nada. E tá tudo bem, está tudo certo. Tá bem, você vai se encaixar, porque sempre vai ter alguém que não é bom. O Eliel, eu não vou usar não, brincadeira. Mas tem aqueles que são disputados, não são? Para ver quem que fica. Não, fica com você, não, fica com você, sabe? É aquela coisa bem amigável. Mas uma vez eu li uma frase que dizia o seguinte: a vida é um jogo. A questão é se você sabe jogar ou não. E quando pensamos em jogos, a primeira coisa que nos vem à mente geralmente é quem que vai ser o vencedor. Não é verdade? Qualquer competição tem um objetivo, saber quem é o vencedor. Javali ganhou esse ano o acampamento. Ei, Cadu, pode aplaudir aqui, ó. 4 anos lá na trave, né, Cadu? E conseguiu, cara. Mas sabe, nem sempre ser o vencedor é o mais importante, ou melhor, nem sempre ser o único vencedor é a melhor opção. Principalmente quando nós falamos do jogo da vida. A vida é um jogo coletivo. Quem se isola, perde. Quem vive isolado perde amizades, relacionamentos, perde oportunidades. Porque Deus, Ele nos criou para vivermos em comunidade. E quando nós estamos juntos, nós temos a chance de vencermos muito mais fácil os desafios que a vida nos proporciona. E hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Player, o jogo da vida. Vocês podem falar comigo, Player, o jogo da vida. E durante essa série nós vamos usar o conceito dos jogos para fazermos uma analogia, uma autoanálise de como anda o maior jogo das nossas vidas, o jogo da nossa alma. E eu preciso te perguntar, como anda o seu relacionamento com Deus? Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Sabe, eu acredito que todo mundo aqui em algum momento da sua infância, vocês brincavam quando vocês eram crianças? Eu tenho certeza que os já nasceram com o computador, celular na mão e só brincou com isso, né? Mas vocês brincavam mesmo na rua? Quem aqui nunca brincou na rua, levanta a mão. Vocês vão ficar com vergonha, né? Olha lá, meu filho, ó, tá vendo?
Ok. Tá perigoso, né, gente? Não dá para deixar na rua. Tá vendo? Olha que coisa feia, né? Por que eu fui trazer justo hoje, né? A gente vai resolver. A gente vai fechar a rua para você brincar, Miguel. Mas talvez você já brincou de esconde-esconde na sua infância, pique-esconde, escondida, não sei o nome que você chama. Vocês se lembram, né, gente? Uma pessoa vira de costa, os outros se escondem, você fica contando, você sai para procurar. Depois você acha a pessoa, você sai correndo para o lugar do pique, grita o nome da pessoa e bate a mão no pique, certo? Legal, bacana. Também tem aquela outra versão do esconde-esconde que é mais da hora, que eu gosto muito mais, que é o pé na lata. A gente jogou no acampamento de inverno. Cara, foi fantástico aquilo. Eu lembro, eu lembro do pastor Marcos, foi o melhor. Ele vindo igual um louco, correndo, achava, eu vou acabar com tudo. Daqui a pouco surge a Raíssa do nada, velho. Passou, pum, deu uma bicuda naquela lata, aquela coisa toda. Então é uma outra versão de jogos, e é gostoso brincar com isso. Sabe? E quando eu era criança, eu brincava bastante de pé na lata ou esconde-esconde. E sempre tinham aquelas pessoas que eram super fáceis de achar. Cara, sabe aquela pessoa que se esconde sempre no mesmo lugar, sem criatividade nenhuma para brincadeira? Toda vez ele subia na mesma árvore. E o pior é que era uma árvore difícil, ou seja, dava até vontade de ficar olhando só para ver se ele terminava de subir. Você já sabia que ele estava ali, você ficava subindo, o cara era muito ruim. Mas também tinham aqueles que era quase impossível de achar. Parece que a pessoa nasceu com um dom para aquela brincadeira. Você só pode brincar disso porque você é bom. Você nunca achava a pessoa, então não adiantava a outra pessoa ia vencer o jogo. Quando meus filhos começaram a crescer, 3, 4 anos de idade, eu comecei a brincar de esconde-esconde com eles. Faz tempinho que a gente não brinca. Mas, sabe o que acontecia? Quando era a vez deles se esconder e eu de procurar, cara, eu sempre sabia onde eles estavam. Não que eu tinha uma supervisão, que eu era muito bom, mas eles não conseguiam ficar quietos. Eles ficavam dando risadinha, ficavam tipo assim, ó, levantando a cabeça para ver se eu estava vindo, deixava uma perna de fora. Aquela coisa de criança, sabe? E às vezes eu fazia de conta que eu não via eles. Daí eu passava, fazia de conta que não via. Como que eu não via? A criança estava toda para fora. E eles saíam correndo, todo feliz para bater a mão no pique. Outras vezes eu descobri, falava, achei vocês, e saía correndo. Agora, quando era a minha vez de se esconder, geralmente é muito difícil eles me achar. Cara, eu era muito criativo nos meus esconderijos. Mas no momento eu deixava ser achado. Porque eles se cansavam. Imagina a criança ficava lá. Sabe aquele pai legal? Não, vai aprender com a vida. 3 horas procurando o papai para descobrir que a vida é difícil. A vida não é simples, não é? Às vezes, teve vezes que eu fiz isso mesmo. Deixa eles realmente se descobrir onde eu estou, né? Mas chegava um momento que eu me deixava ser encontrado. Porque como pai, a minha alegria não é ficar escondido por muito tempo. Falar, eu ganhei, você perdeu. Mas era me deixar ser encontrado por eles. E vezes papai, papai, eu te achei. E eles saindo igual doido. Às vezes tropeçava, caía, se ralava, se machucava, mas tinha achado. Sabe, não tem a ver com ganhar, mas sim ver a alegria nos olhos deles quando eles me encontram. E se você estiver com a sua Bíblia ou seu celular, abre no aplicativo que você mais gostar, na versão que você mais gostar. Eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro está em Gênesis e o segundo no livro do profeta Jeremias. O primeiro, Gênesis 3, de 8 a 10. Esse texto é muito conhecido. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso, me escondi. E agora Jeremias 23, profeta Jeremias, capítulo 23 e 24 diz, eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte? No céu e na terra? Sabe, a história que nós lemos agora de Gênesis, eu acredito que a maioria, se não todos de vocês já devem ter ouvido. O que estava acontecendo era que Adão e Eva estavam brincando de esconde-esconde com Deus. Talvez não de uma maneira literal, mas eles estavam realmente tentando se esconder de Deus. Por isso, o título da mensagem de hoje é Esconda se puder. Fala comigo, esconda se puder. Mas por que Adão e Eva estavam fazendo isso? Deus havia dado uma ordem simples para eles. Eles moravam num jardim maravilhoso. Um lugar com certeza paradisíaco que nós gostaríamos muito de passar as nossas férias ali. E aqui tem uma observação. Antes Deus tinha dado uma ordem. Qual que era? Não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E quando a gente pensa, quando Deus nos dá uma ordem para não fazermos algo, geralmente a primeira coisa que a gente pensa é porque aquilo tem uma aparência de mal, que é feio, que é assustador, que é sinistro, que é horripilante, então você se afasta. Mas não é assim, porque a árvore não era feia. Na verdade, a árvore não era mirrada com frutos secos, aquele tipo de árvore que ninguém tem vontade de comer. A árvore era linda, porque a Bíblia diz que os frutos eram atraentes e agradáveis ao paladar. Então a primeira coisa que você deve saber sobre o pecado é que aparentemente ele não é feio, mas ele é atraente. Então, até então Adão e Eva, eles eram puros, não havia maldade neles, o pecado ainda não havia entrado no mundo. Mas na hora em que eles escolheram, isso é importante, a hora que eles escolheram por conta própria desobedecer a Deus, e comeram do fruto, seus olhos foram abertos, e naquele momento o pecado entra no mundo. E eu não vou contar a piada, né, Léo? Você já estava esperando a piada do coco, né? Mas já está cansado da piada do coco, né? Eu não vou contar, tá? A cara do Gabriel olhando para mim, tipo assim, você não vai fazer isso de novo. Eu não vou contar, tá, gente? Porque eu já contei tantas vezes a piada que já está chato de ver. Não. Sabe? Então, o pecado entra no mundo, então eles percebem que eles estão nus e eles se sentem envergonhados, e eles saem à procura de algo para poder tampar as suas partes íntimas. E é nesse momento que Deus chega para a visita diária. Não é assim que acontece com a gente quando a gente erra? Você foi lá, você fez uma coisa errada e parece que Deus já vem te chamando? Eliel? Sabe, a Bíblia fala que Deus passeava pelo jardim todos os dias, Ele vinha ao encontro de Adão e Eva todos os dias, assim como Ele quer vir ao nosso encontro todos os dias, assim como Ele te procura todos os dias para manter um relacionamento. E quando Deus chega, Ele olha para Adão e Eva nos encontros e fala: Adão, Eva, onde vocês estão? Cadê vocês? Adão responde: então, eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, então me escondi. Então Deus pergunta para ele: mas quem disse que você estava nu? Sabe, ninguém havia dito para eles que eles estavam assim. Então como que eles perceberam isso? Porque aparentemente eles estavam como sempre estiveram. O que mudou? Sabe o que mudou? A dúvida que gerou um desejo. O desejo que levou à desobediência. A desobediência que gerou o pecado e tornou o que era puro em algo vergonhoso. O problema não estava na forma como eles se vestiam, escute isso, mas como eles passaram a se enxergar a partir daquele momento. É isso que o pecado faz. Ele transforma algo puro e lindo em algo vergonhoso. O pecado, ele muda a sua visão sobre quem você é e sobre quem você foi criado para ser. Ele distorce tudo. É como se você pudesse olhar no espelho. Quem gosta de se olhar no espelho aqui? Levanta a mão, Gabriel. Eu sei que você gosta, Gabriel. Eu sei que seu carro tem um espelho maior assim, para você poder se ver. Todos os lados. Quem anda de ônibus fica lá, né, vendo se vê maior ou menor, né? Mas sabe quando você olha no espelho e você olha e fala: cara, tô bem, hein? Aquela encolhida, murcha. Se pudesse passar uma cinta, o celofane passava aqui, fica lá. Mas você se gostava, você se amava, mas de repente agora aquela imagem parece que está manchada, parece que está um pouco deturpada, como se você estivesse olhando e perguntando: quem é você? O que você fez comigo? Que roupas são essas? Que penteado é esse? Que maquiagem é essa que você está usando? De repente você não se reconhece mais. Talvez você não se aprova mais e por isso você começa a se esconder de si mesmo. Alguns estão trancados em suas próprias prisões, onde você é o prisioneiro, mas também o carcereiro. E você não sabe lidar com toda a pressão que você tem vivido. O que aconteceu? Como foi que eu me perdi tanto? Talvez essa é a pergunta que muitos de vocês estão se fazendo durante algum tempo da sua vida. Como foi que eu me permiti chegar nesse tempo? Como que eu estou nesse ponto da minha vida agora? Eu não sei como que eu cheguei aqui. Como foi que eu pude me transformar tanto? Como foi que eu me afastei tanto de quem eu era? Como? Por quê? E aí vem a grande pergunta: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E não sabendo lidar com toda a pressão externa, com toda a pressão interna, com todas as cobranças, com todas as perguntas, então você se esconde. Primeiro você se esconde de você mesmo, depois dos seus pais, da sua família, depois você se esconde dos seus amigos, e por último e o principal, você se esconde de Deus. Você se fecha.
Às vezes, aparentemente, você está bem. As pessoas viram que você está diferente, mas você está mostrando que está bem, está tudo bem para as pessoas. Mas mal sabem elas que isso é apenas uma farsa. É uma espécie de armadura que você criou para a sua própria proteção. Assim você constrói uma barreira, você isola o seu eu, o seu verdadeiro eu, quem você foi criado para ser. E você assume então uma nova identidade, uma nova personalidade. Porque talvez essa seja a única solução, ou talvez seja a solução mais fácil. Afinal, ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o que aconteceu comigo. Ninguém sabe das noites que eu passei em claro, chorando. Ninguém sabe que eu escrevi uma carta de despedida. É mais fácil esconder. Como Deus pode amar alguém como eu? Onde Ele estava no dia que eu fui abusada? Onde estava Deus no dia que eu fui rejeitado? Onde estava Deus no dia que eu fui esquecido? Onde Ele estava no dia que eu fiquei órfão e deixaram meus pais morrerem? Onde Ele estava? Deus, o Senhor está escondido de mim, por quê? Então a vida parece uma eterna brincadeira, um eterno esconde-esconde, onde você está escondido de Deus, por causa de medo, de rejeição, de julgamento, de acusações, mas também às vezes não parece que Deus está escondido de você, porque você nunca mais conseguiu encontrá-lo. Eu sei que muitos de vocês se sentem sozinhos, perdidos, jogados, esquecidos, órfãos de pais vivos. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer algo muito importante para vocês, gente. Salmo 2:7b diz: o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Isaías 59:1, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Salmo 139:1-16, ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Aonde eu posso ir para fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Talvez você esteja brincando de esconde-esconde com Deus, mas Ele sabe onde você está. E quando eu digo que Ele sabe onde você está, eu não estou falando sobre o lugar físico, mas sobre onde o seu verdadeiro eu está. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que os olhos dEle nunca se afastaram de você. Talvez o que afastou você dele foram as suas más decisões, as suas más escolhas e as consequências dessas escolhas. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Aonde eu posso ir para fugir da tua presença? Cara, não tem como se esconder de Deus. O que você pode fazer é fingir que você está escondido. O que nós podemos fazer é ignorar que Deus está conosco. Mas escute isso não muda quem Deus é, muda apenas a forma como você o vê. Adão se escondeu de Deus, mas Deus o encontrou. O profeta Jonas fugiu de Deus, mas Deus o encontrou. O filho pródigo saiu de casa, mas ele retornou. Qual é a sua decisão hoje? Permanecer escondido ou se permitir ser encontrado? Permitir ser encontrada?
Sabe, não importa o seu passado, não importa o que você fez ou o que as pessoas fizeram com você. Cara, em Jesus e somente nele, que pode apagar todas as coisas, você tem um futuro mais lindo e brilhante que você pode imaginar. Isso não é frase de efeito, isso é uma verdade que nós vivemos todos os dias. E eu sei que talvez você esteja falando, pensando assim, mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Deixa eu dizer, cara, eu não sei mesmo, mas não importa. Sabe por quê? Marcos 2,17, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ou seja, Ele veio por mim e por você. Jesus está aqui hoje, Jesus está aqui nessa noite para dizer, sai para fora. Assim como Ele disse com Lázaro, Lázaro, sai para fora. Sai desse teu esconderijo, sai desse lugar onde há morte e vem para a vida. Hoje Ele quer dizer, sai para fora desse teu esconderijo, vem para a luz. Eu sei onde você está, eu sei como você está, e eu sei onde eu posso te levar. Eu sei tudo que você fez, mas também eu sei tudo que eu posso fazer na sua vida, se você se decidir sair. Eu estou aqui. Sabe, o pecado nos afasta de Deus. Nós lemos agora Isaías 59:1 que diz, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Cara, isso é lindo, isso é verdade, é uma realidade, é uma verdade absoluta. Mas o texto continua no verso 2, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. O desejo de Deus sempre foi que o seu povo, de boa vontade, por sua própria escolha e decisão, estivesse perto dele, sabe? Eu não acredito num Deus que nos quer distantes. Eu não acredito num Deus que nos queira como escravos ou robôs, que fazem simplesmente a sua vontade, obedecem às suas ordens, porque Ele nos comanda. Não! Isso seria uma relação de dominação. Não é um relacionamento baseado em amor. Mas Deus é amor. E Ele nos ama. E Ele tanto nos ama que Ele entregou Jesus para ser morto, para que você pudesse ter vida, e não qualquer tipo de vida, mas uma vida em abundância. E é por isso que nós estamos aqui, por causa da graça, da misericórdia e do sangue precioso de Jesus. Mas mesmo assim, tantas e tantas vezes nós nos sentimos separados diante de Deus. E por que isso acontece? Por que será que às vezes é tão difícil nós chegarmos até Deus, não é verdade? Muitas vezes nós tentamos colocar a culpa no próprio Deus. Alguns podem dizer, usando até toda a sua teologia, todo o seu conhecimento, olha, não sou eu que estou distante de Deus não, Cadu. É Deus que está distante de mim. Se Ele foi capaz de ficar 400 anos em silêncio, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é bem capaz que Ele está dando um silêncio para mim também. Né? Posso ser sincero com vocês? Não? O que me separa de Deus não é o silêncio dele, mas os meus pecados que eu insisto em manter e luto para que ninguém descubra. Escute isso, por mais oculto que ele seja das pessoas, ele não é oculto para Deus. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a graça, a misericórdia, a compaixão, o amor que Deus tem pelas pessoas. Eu vejo como Jesus tratava as pessoas com respeito, com amor. E eu quero ler um texto com vocês muito conhecido, de Simão e de Jesus quando estão no barco. Mas eu quero que você olhe sobre uma nova ótica para esse texto. Está lá em Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Foi o mesmo texto que a gente usou no acampamento. Quem esteve no acampamento vai lembrar disso. Só que a gente vai falar de outra coisa hoje. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles se arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a história de Pedro, que antes era chamado Simão. E preste atenção nisso que eu vou dizer, porque é fundamental para que você veja
e entenda como Jesus te vê. Vocês estão preparados? Metade, nem isso, um terço. Vocês estão preparados? Melhorou. Sabe, uma das coisas mais importantes que todo ser humano precisa ter é consciência e autoconhecimento. Repita comigo, consciência e autoconhecimento. Essas ferramentas são essenciais e fundamentais para a nossa sobrevivência em todas as áreas da nossa vida. Porque ela te ajuda, te evita que você não faça coisas estúpidas na sua vida. Sabe, nesse texto que nós lemos, é possível ver o autoconhecimento que Simão tinha de si próprio. Ele estava, consciente dos seus pecados. É por isso que ele diz, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Mas ao mesmo tempo ele está perplexo, como se estivesse dizendo, como o Senhor sabia o que estava dentro do oceano, no fundo do mar? Como o Senhor sabia que havia tantos peixes ali? Nós somos pescadores experientes e não sabíamos. Como é possível você saber? Sabe, não é assim que a Bíblia diz, mas talvez ele estivesse dizendo, em outras palavras, se você viu isso, abaixo da superfície, eu me pergunto que o Senhor não vê em mim. Sabe, muitos de nós têm medo de Deus. E é por isso que as nossas orações parecem forçadas, rasas, superficiais, e até muitas vezes não sinceras. Nós usamos palavras difíceis que nós nunca usamos no nosso dia a dia. Nós engrossamos a voz, entonamos de uma maneira diferente, para que ela fique mais poderosa, mais firme. Cara, isso não é você. Você tem que ser você quando você se aproxima de Deus. Cara, eu amo Pedro pela consciência que ele tinha de como ele era Simão ainda. Cara, o seu primeiro instinto não foi, isso mesmo, Jesus, você escolheu o barco certo, bro. Esse barco vai te levar para onde você quiser, vou te levar para onde você quiser. Pode contar comigo, você tem o capitão certo. Eita. Sabe? Não, Pedro, que até então era Simão, disse, eu sou um homem pecador. Você falou que estava abaixo da superfície das águas, mas não fique perto de mim, porque você pode ver o que está abaixo da minha própria superfície. É assim que muitos de vocês estão nesse momento olhando para mim. Sabe, eu não consigo ver o seu verdadeiro eu, enquanto estou ministrando essa palavra para vocês. Eu não consigo ver o que passa na sua mente, no seu coração. Eu vejo somente a superfície, somente o exterior. Eu vejo somente aquilo que você quer que eu veja. Mas sabe, a verdade é que eu estou pregando nesse momento para dois de vocês, para o Simão e para o Pedro. Como assim? O Pedro em você, estava cantando agora, louvando a Deus. Falando, transforma a tristeza em alegria. Que fantástico. A morte em vida. Mas o Simão já está lá tentando boicotar tudo. O Simão já está querendo tentar matar a alegria e transformar em tristeza. Matar a vida e transformar em morte. É por isso que você precisa ter consciência que existem dois de você no mesmo barco. Sabe, o que me chama a atenção nesse texto não é o conhecimento de Jesus em saber que havia peixes no fundo do mar, mas era um contraste. Que contraste, pastor? O contraste entre Jesus, que sabia de tudo e não precisava de nada, e de Simão, que precisava de tudo e não sabia de nada. Simão não sabia que haviam peixes naquele exato momento abaixo dele. Ele não sabia que ele teria poder mais tarde, e ele seria uma rocha para fortalecer e expandir o evangelho de Jesus. Ele não sabia de nada. Mas Pedro já estava no barco, o propósito já estava no barco, o pregador já estava em Pedro. Pedro ainda era Simão. Por isso o seu propósito já está em você. O que você foi chamado, o seu dom, o seu talento, todas as ferramentas que você precisa para começar aquilo que Deus está te chamando, você já tem. E é por isso que você pode se levantar e seguir a Jesus. Você não precisa nada além do que você já tem. Se você não tem o que o outro tem, que bom, porque Deus não quer que você seja o outro. Você é especial, você é diferente, você é uma pessoa única, e Deus te trouxe aqui para te dizer, eu te chamei, por isso me segue, meu filho. Sabe, mas muitos de vocês podem ficar a vida inteira afirmando, não, estou apenas sendo eu. Sabe uma coisa, você está sendo apenas o que você enxerga de você.
Mas esse é Simão, preste atenção. Simão não pode dizer quem você é. O que você sabe sobre você mesmo antes de ter um encontro com Jesus não importa. Porque não é o único que você pode ser. Não importa o que você fez. Jesus tem muito mais para a sua vida. Por isso eu preciso te dizer, você ainda não se conheceu. É por isso que eu estou animado, cara, para ver de verdade o que Deus tem para a vida de vocês, cara. Porque o futuro